Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia, e muito obrigado por mais este sábado que estamos passando ao lado de Ti, que é o nosso desejo, é o que almejamos e principalmente buscamos extrair um pouco mais da Tua sabedoria, um pouco mais do Teu conhecimento, Senhor. E que essa reunião, né? Essa reunião juntamente com pessoas queridas a nós, possa ser muito válida e possa ser muito produtiva para que a gente construa o nosso caminho rumo ao céu. Mas que principalmente a gente possa se instruir do teu reino, da tua sabedoria, e que a gente deixe a cada dia mais as ideias preconcebidas, os conhecimentos propriamente humanos, e que a gente se proteja da cultura mundana, mas se aproxime justamente das leis do céu. É isso que eu lhe peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, na semana passada. Quantos aqui conseguiram assistir às aulas do Ansel Parminder da semana retrasada agora, né? Poderiam sinalizar, só para a gente desenvolver melhor as perguntas, etc. A Bárbara falou que sim. Imagino que a Gabi também, porque ela tinha confirmado na semana passada, né? Bom, de qualquer forma, a Renilde também assistiu. Ah, que bom. De qualquer forma, eu só queria sinalizar que semana passada foi um estudo um pouco analítico mesmo, né? De perguntas mal respondidas, vamos dizer assim. Mas eu acho que o segundo estudo, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais interativo ainda, né? Ele começa com a resolução de duas perguntas, né? Com a discussão de duas perguntas e termina abordando um pouco a questão dos vieses. Então, antes, da gente aprofundar, eu vou compartilhar minha tela e só para a gente continuar. Eu coloquei o título de Os Vieses e o Reino de Deus porque no primeiro estudo, o ancião fala um pouco sobre o reino de Deus, constrói algumas ideias e acaba contrapondo algumas ideias pré-concebidas que a gente tem. Eu acho, não lembro se foi a Renilde que falou semana passada, mas realmente é desconfortável, né? Ou foi a Carla, mas realmente é um estudo desconfortável para que a gente gere um conforto, para que a gente gere conhecimento a partir do desconforto. Isso é muito interessante, né? É importante porque muito das ideias que a gente tem, a gente vai abordar isso no estudo, né? Muito do que é o viés é justamente o conforto que você tem com uma situação, uma ideia clássica que você tem sobre uma situação, a partir de impressões que você tira de um assunto, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, sem que você devidamente explore isso, né? A gente tem a palavra prospecção, que eu gosto bastante, que é o ato realmente de estudar, o ato de fazer um caminho técnico sobre várias matérias, né? A prospecção é muito usado em questão de exploração de minerais, na parte de engenharia, é bastante usado isso, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa aqui com os nossos estudos. Então, como vocês podem ver, o estudo se iniciou com algumas questões. A primeira questão é a questão sobre a condição do meio ambiente. Houve uma mudança no meio ambiente após o pecado? Houve uma mudança entre as plantas, entre os animais? Houve uma a gente pode falar de destruição, né, uma perda, mas a palavra correta houve uma mudança importante no meio ambiente daquilo que era no Éden e daquilo que ocorreu depois? Eu gostaria que alguém perguntasse, porque a gente vai precisar bastante da interação de vocês hoje. Que alguém Sim, respondesse, no caso. Ó, o Renildo vai responder. sim, João. Houve sim, né? No Espírito de Uhum, Profecia, que Adão ele começou a presenciar as folhas das árvores caindo, né? uhum, Ele chorava mais do que a gente chora pelo morto. uhum. Quando via isso, né?
Sim, O Ellen cara, White usa essas palavras, né? Que a dor era maior do que a dor da perda de um filho, né? Na perda de um ente querido. Isso é importante. Mas, Renildo, por que aconteceu essa mudança no meio ambiente? Qual foi a motivação? olha, João, a resposta rápida que a gente consegue imaginar é por causa do pecado, né? Uhum. Por causa da entrada do pecado. Seria essa a resposta ou você quer explorar de maneira mais profunda? Eu acho que seria um pouco mais profundo, porque, vamos pensar, a causa da mudança foi, uma das concausas, a gente pode dizer, foi justamente a mudança, o pecado, né? A chegada do pecado. Mas por que o meio ambiente teve que mudar, sendo que não foi o meio ambiente, né? As plantas, os animais que pecaram? Bom, eu acredito porque o mundo agora, ele entre aspas, ele, ele ficou sujeito a um tempo, né? Ou seja, ele ia ser destruído de alguma forma. Como o pecado tinha que ser destruído, o mundo, como o ambiente aonde o ser humano estava, ele ia passar por esse processo também. Uhum. Interessante a resposta. Acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Na questão de que a Terra foi comprometida, né? Acho que é mais ou menos a conclusão que você tirou. Por conta da realidade, por conta do pecado. Seria isso, Rini? Sim, João. Estou pensando aqui, estou tentando. Ok. Não, é ótimo, isso é o importante. Mas alguém teria alguma constatação do porquê que o meio ambiente foi alterado, né? Por que aconteceu essa mudança no meio ambiente? Ninguém? Se a gente for parar para pensar também, João, o homem, a partir do momento que entrou o pecado, o homem ele teve necessidade de fazer coberturas para ele, né? Enfim, começou a usar Uhum, de árvores para fazer suas casas. uhum, Se a gente for olhar uhum, no Éden, não tinha essa necessidade, né? Adão e Eva, eles ficavam aí debaixo das árvores ali. uhum. Tinha ali As vestimentas, né, que eles precisaram fazer. exatamente. Então eles passaram a ter a necessidade de fazer uso da natureza para benefício próprio, né? Então, Uhum, pensando, vamos extrair mais aqui da mente aqui. uhum. Não, mas eu acho que aí esse caminho era onde eu queria chegar. A ideia de que, por mais que a natureza, né, a gente consegue concordar que o meio ambiente tem uma certa cognição, ele tem um grau de sentimento, né? Tanto os animais quanto as plantas, ambos conseguem considerar alguma ameaça, né? Elas, elas conseguem, claro que não pode ter uma noção lógica daquilo, mas tem uma noção instintiva de que algo está sendo afetado, né? De que as fibras das plantas, né? Existem muitos estudos com relação a isso, a fibra das plantas ela se modifica quando elas são afetadas, quando elas são, quando recebem algum golpe, quando elas são modificadas. Então, assim, há um certo sofrimento, né? Um sofrimento técnico desses seres. Então, a ideia é que o homem precisou ser ajudado, vamos dizer assim, né? O homem não tinha as necessidades que ele tinha antes da queda, mas ele precisou ser ajudado. Eu até coloquei aqui, por que que aconteceu essa mudança no meio ambiente? Porque para ajudar os seres humanos. Então, acho que a parte mais desconfortável se a gente colocar numa escala de 0 a 1 ou 0 a 10, né? Mas 0 a 1 fica mais fácil para a gente entender que é mais agressivo, né? É uma escala mais agressiva. De 0 a 1, onde que a gente colocaria o homem, onde a gente colocaria o meio ambiente? Então, o meio ambiente ficaria em 0, né? Os animais ficariam em 0 e o homem ficaria em 1, né? Ou seja, levanta uma questão que eu acho que é abordada em todo o mundo, né? Porque Deus permite o sofrimento do inocente, né? A gente sabe muito bem o que acontece na natureza por aí. A gente sabe como esse ano tem sido um pouco diferente por conta do clima, e é justamente por conta de um impacto claro ambiental, um impacto óbvio, tanto questão comercial, industrial, etc. Mas os cientistas já vêm abordando há um bom tempo essa questão da Terra
se cansando dos seres humanos. E seria muito duro a gente falar que isso foi obra divina. Quem tem alguma consideração em relação a isso? Vocês conseguiriam concordar comigo que isso é obra divina? Você está afirmando ou fazendo uma pergunta, João? Você está. Eu estou considerando que seja correto isso, que seria obra divina, mas aí eu queria que alguém me questionasse, né? Ou que desse alguma outra ideia. Eu acredito que seria não seria uma obra de Deus, enfim. Eu posso estar enganado e Uhum, espero ser corrigido assim. Acho que foi uma maneira. Não era o plano original de Deus, mas o ser humano ele cavou, ele foi por esse lado e uhum, não tinha outra alternativa a não fazer isso, né? Se a gente for analisar bem, uhum, até mesmo a questão do dilúvio, vou pulando um pouco para frente, a uhum, própria maldade do homem foi o único meio que Deus usou para destruir a Terra, porque senão como que estaria o mundo hoje, né? Ou seja, talvez nem estaria, uhum, né? O mundo já teria sido, a raça humana já teria sido extinta. uhum. Não, com É, certeza, né? Pode continuar, desculpa. mas assim, eu acho que foi alternativa. Deus não tinha outra. Se eu não posso estar errado nessa opção, acho que eles não tinham outra saída após o pecado a não ser essa, né? O meio. Uhum. Eu vou dar uma olhada no chat que alguém respondeu aqui. A Gisele respondeu: para mim é ação e reação. O ser humano está desrespeitando as leis da natureza. Concordo, Célio, concordo, Renildo. Acho que o argumento foi mais ou menos no mesmo caminho. Mas se a gente for entender a conclusão do pecado, né, a consequência do pecado, a gente percebe que logo após o pecado, Deus dá alguns mandamentos, né, coloca algumas razões, né, algumas afirmações. E se a gente for entender, se a gente for seguir as leis divinas à risca, né, que a gente tem estudado há muito tempo a questão da igualdade, o padrão de igualdade que existia no céu, como ele foi colapsado e o padrão que tem se buscado na Terra, né? Como a gente está construindo essa igualdade aqui, buscando construir, no caso. Então a gente pode destacar que o reino de Deus ele possui leis eternas, imutáveis. Isso é uma conclusão que a gente já está acostumado a ter. Mas se a gente for trazer essas leis para a Terra e a necessidade de aplicação das leis do reino de Deus, a gente entende que não há como a gente fazer, para começar, né? Se a gente entende que os animais e as plantas têm uma certa cognição, têm um grau de consciência, têm um grau de sofrimento, então, se a gente pegar uma macieira, ou um bebê, né? Um recém-nascido, ou um coelho, esses três seres, eles estão submetidos às mesmas consequências do pecado? Sim ou não? Assim, Pedro, Oi. partindo do princípio que tudo mudou, tudo se transformou devido ao pecado, então sim. Uhum. Sim. Ok. Então a gente pode colocar que eles estão submetidos às mesmas consequências, né? Não exatamente as mesmas. Só que a gente pode colocar, até como o Renildo citou, a primeira consequência do pecado foi o sofrimento, né? Foi a dor. E a gente pode entender que os três passam por isso. Então, se nós colocarmos isso dentro da ótica do plano da salvação, a gente entende que eu até coloquei um certo diagrama aqui de que as leis devem ser aplicadas igualmente para a natureza e igualmente para o ser humano. Mas se claramente a gente visualiza isso na natureza, o quanto o meio ambiente está sendo mudado, né, está sendo alterado, está sendo destruído, você percebe que existe a necessidade do sofrimento. Porque senão o ser humano ele estaria numa situação muito pior. Então imagina se o ser humano ele sofre as mesmas consequências do pecado, está diante dos mesmos danos, mas ele não possui nenhuma matéria-prima para construir uma casa, por exemplo, para se alimentar, ou tudo bem, se alimentar ou morar. Vamos colocar umas necessidades básicas, né? Abrigo e alimentação.
a gente pode concordar, né? Agora fazendo uma pergunta, a gente pode concordar que existe realmente uma preferência pelo homem e que o inocente, porque nenhum ser no meio ambiente, né, nenhum animal pecou. A gente consegue colocar isso e dispor que existe um sofrimento necessário, há uma necessidade de sofrimento do inocente? Quem poderia responder? Pode ser sim ou não, e se sim ou não, pode desenvolver. A gente poderia usar o exemplo dos animais ou você está falando só da parte humana? Não, pode ser qualquer exemplo, só para Eu abordar vou essa dar um, questão. eu acredito que sim, João, porque vou usar o Uhum, exemplo dos animais, né? Eu gosto muito de ficar acompanhando assim documentário de vida animal. uhum, Às vezes a gente fica vendo ali aquelas impalas ali, tranquilo, pastando, mas tem um predador. Então a gente fica assim, a gente fica um pouco angustiado quando você vê uma onça, um tigre, um leão capturando aquela impala. E a gente, se a gente for parar para pensar, passar não é natural. Mas você já imaginou após o pecado, se não houvesse esse meio de sobrevivência do leão com essa impala, como que estaria? Ou seja, se cada animal continuasse vivendo como era, uhum, se eles tivessem vindo para continuado sem um estar predando o outro, como que estaria o mundo hoje? A questão assim de população de animais. uhum, Vamos usar esse exemplo, né? Então, assim, eu vejo que eu acredito que uhum. Não, perfeito. Eu acho que é justamente essa questão. Já aproveitando o que o Renildo disse, eu também gosto muito de documentários de animais. Sou fascinado, assim, sobre essas coisas. E é interessante sobre essa questão dos predadores. Talvez o Renildo, por gostar de assistir, talvez ele saiba disso também. Mas é interessante que os predadores, eles possuem cones e bastonetes, né, nos olhos, né, a forma com que eles identificam as cores. E diferentemente dos seres humanos, os predadores, principalmente os grandes felinos, a gente pode pensar num tigre, num leão, eles têm bastonetes, né, menores, né, e menos múltiplos, vamos dizer assim. Então, são uma menor quantidade de bastonetes. Ou seja, eles não enxergam tão bem, né? Na verdade, desculpa, não eram os predadores, eram as impalas, né? Os veados. Eles possuem uma identificação de cor muito pior, né? E por que isso? Porque justamente vamos pensar num tigre, né? Um tigre ele é laranja com listras pretas, né? E para ele ficar escondido na natureza é muito difícil, porque a natureza é verde, né? Propriamente, as árvores são verdes, né? Ainda mais no ambiente que o tigre vive, né? Que não é na mesma savana que o leão vive, ou seja, a cor é diferente. Então, naturalmente, a gente tem que concordar que os olhos, né? A visão desses animais, desses mamíferos, foram criados por Deus. Naturalmente, a visão dele é pior para que haja maiores chances de que o predador se alimente, né? Para que ele demore um pouco mais, porque o mamífero é mais rápido, né? As impalas, né? Os cervos são mais rápidos. Então, necessariamente, eles possuem uma visão pior para que eles demorem um pouco mais para identificar o predador e o predador consiga se alimentar. A gente pode concordar que no Éden não existia a predação, mas naturalmente é, há uma predisposição ao sofrimento do inocente em detrimento do homem. Porque, imagina, isso acontece muito, na verdade, principalmente na Índia. A partir do momento que os cervos, né, o alimento dos predadores, eles são reduzidos, isso acontece até na minha cidade, em Promissão. A partir do momento que os alimentos são reduzidos, os animais, os felinos começam a entrar nas cidades. Na minha cidade tem muita onça, né? Aquelas onças pardas, e elas entram na cidade. Elas vão, roubam o gado das fazendas, elas entram realmente até mesmo na cidade, mesmo que é uma cidade bem pequena. Então, essa predisposição, eu não quero me demorar muito nisso, que a gente tem outras questões, mas essa predisposição ao sofrimento do inocente, o Parmenides até cita no estudo que se a gente entender isso, que existe uma necessidade em prol do homem, a gente chega a uma maturidade muito grande do conhecimento que a gente tem de Deus, no caráter de Deus, né? Que infelizmente a gente possui certos sofrimentos e a gente até pode colocar, nossa, eu amo meu cachorro, eu sou apaixonado pelos animais, eu protejo os animais. Mas a gente consegue realmente cravar que a gente está totalmente como posso dizer, a gente está totalmente preocupado com as condições naturais. Eu acho que a gente tem que ter essa sinceridade de que
muitas vezes a gente se esquece totalmente disso, né? A gente não consegue olhar para o. Nem sempre a gente olha para a natureza ou olha para o céu e vê, por exemplo, dia de chuva, aqui choveu bastante também. Em dia de chuva a gente não consegue sentir pena dos. Aqui a gente chama de aleluia, né? Que é aquela formiguinha com asa. É, a gente não consegue sentir pena dos aleluias porque eles batem nas janelas ou batem nas sacadas e ficam deficientes, né, no caso, né, que eles perdem a possibilidade de voar, eles se machucam. A gente não sente uma dor que Adão sentiu quando ele saiu do Éden. É muito difícil. Eu creio que existem pessoas que consigam sentir esse sofrimento. A gente já tem uma certa uma visão diferente por conta da alimentação, dos princípios alimentares, que a gente tenta trazer a mesma preocupação que a gente teria com o animal doméstico, um cachorro, com o animal que está sendo morto para abastecer o mercado alimentício, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ser sincero conosco, a gente tem que ser maduro bastante para a gente entender que a gente não está tão preocupado com o sofrimento do inocente como a gente poderia estar, né? Só que eu não vou colocar no sentido de que a gente deveria estar agora, o que que a gente precisa fazer. Essa não é a questão, mas a questão do entendimento do sofrimento do inocente, enquanto talvez um módulo de necessidade mediante as leis divinas e as leis do pecado. Todos conseguiram acompanhar? Chegaram às conclusões que eu tentei trazer aqui? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida? Sí, yo quisiera hacer un comentario. Claro, fica à vontade, mano. Uma das coisas que o Anselmo Parminder está falando sobre a natureza humana Uhum, es que a natureza antes do pecado y luego da entrada ao pecado es a misma natureza, es un mismo corpo. Entonces, lo que hizo que o ser humano viva menos não foi o pecado, sino que o contexto onde o ser humano vive, a alimentação, o mundo, afetou a vida e nos limitou. Ou seja, se eu morasse no Edén, hoje eu poderia viver eternamente, comendo o árbol da vida. Entonces, ali uno ve una intervención divina para alterar o planeta, para cortar a vida das pessoas y de esa forma limitó mucho la vida de todos los seres vivos, animales que moran en esta tierra. O sea, hay una intervención divina que troce la morte o sufrimiento de seres inocentes. uhum. Perfeito. Eu acho que é justamente esse o ponto, né? Se eu entendi corretamente, é a ideia de que assim, houve uma diferença, né? Houve uma alteração óbvia com relação à nossa eternidade. Mas as regras, né, as questões da natureza, tanto é que a gente já estudou bastante sobre isso, sobre as regras da natureza, para identificar as regras do reino de Deus. Essas coisas não se alteram, né? Então, o Martin até falou, né, se a gente for para o Éden, se a gente vivesse no Éden, a gente já adquirisse o fruto da vida, né? A gente poderia viver eternamente naquela condição. Só que não há uma mudança realmente, tanto do que o homem poderia fazer, quanto do de como a natureza foi criada, né? Correto, Matias? Foi mais ou menos isso? Sí, exacto. Então, é justamente isso. Então, a gente ideia é que ou existia, né, a gente pode dizer, existiu o princípio do sofrimento do inocente em prol do homem, né? Tanto é que Adão é criado para comandar as raças, né? Para administrar, né, os animais, ele ia nomear os animais, ou seja, já existe uma diferença, né? E isso leva ao questionamento que a gente colocou antes, né, que a gente se dispôs na semana passada sobre a questão de é, sobre a questão da necessidade, né, do homem, né, de que mesmo no céu, né, necessidade não, que mesmo no céu vai haver um tratamento diferenciado. Vai existir um tratamento diferenciado, claramente, né? A gente não espera que a gente seja tratado da mesma forma que Jesus é tratado, né? Mas aí eu queria só encerrar essa parte do assunto citando uma parte do Espírito de Profecia, que é mais ou menos o que o Renildo falou, mas uma outra questão que é importante, que fala que depois da expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza,
Cada mácula na pureza do homem era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que abundava. Na continuidade, eu acho que esse é o cerne da questão que estabelece o que a gente tentou construir. Cada flor que murcha e cada folha que cai, desde que o homem deixou o Éden, tem proclamado a imutabilidade da lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus deveria ser, perdão, a lei de Deus deveria ser aplicada igualmente para a natureza e para o homem. Esse foi o resultado do pecado, é o resultado terrível da queda. E tudo isso aconteceu por causa da transgressão daquela lei que é tão imutável quanto o trono do céu. E ainda levanta uma questão importante. Se essa lei pudesse ser mudada em qualquer de seus detalhes, ela teria sido mudada quando havia somente dois seres caídos. Ela não poderia ter sido mudada. Ok, podemos seguir? Mais alguma constatação sobre essa questão do meio ambiente? Senão eu vou abordar a segunda questão já da aula. Bom, vou seguir então. Vocês já estão tendo aqui, infelizmente eu não conseguia esconder, né, as partes da tela, então tecnicamente as respostas, né, e as conclusões já estão na tela. Mas queria que alguém respondesse essa pergunta também. O nosso grande teste, né, a nossa grande prova, é moral ou profética? Quem pode responder isso para mim? Uh-uh. Oi? Acho que alguém ligou o microfone e depois desligou. João, de Oi. acordo com o que foi dito nessa aula, o teste seria moral. Só que, Uhum. com outras aulas, a gente vem aprendendo que não tem como desconectar uma coisa da outra. Uhum. Então, Gabi, qual que você acha que era o ponto de se colocar o teste enquanto moral, né? Qual que é o entendimento que a gente precisaria chegar por essa constatação de que seria moral? Ah, me dá um pouquinho para eu pensar agora. Claro, não, fica à vontade. Moral podría ser boa pessoa, tratar bem as demás pessoas. Pode ser que sim, né? Para vocês pensarem, eu trouxe até um, um artigo, né, que fala sobre moral e ética, porque durante o estudo foi questionado se não era ético, que é uma diferença. Por exemplo, mentir é um ato ético ou um ato moral? Eu trouxe que, assim, a ética lida com o eu à medida que diz respeito à ação boa e justa. A moral opera pela preocupação com o outro, uma vez que nossos atos seguem normas e regras estabelecidas socialmente. Ou seja, a ideia de moral é muito atrelada a costume, né? É muito atrelada à cultura. Atos morais em uma sociedade podem não ser morais em outra sociedade. Mas a ética é uma norma que você segue quando o meu professor de filosofia na escola, né, ele dizia muito isso. A ética é aquilo que você faz diante da situação que te coloca. Ou seja, você está no supermercado, você pode roubar aquela bolacha e levar embora, porque ninguém vai, tecnicamente, vamos pensar, ninguém vai ver. Só que ao mesmo tempo você pensa, ó, pode ter uma câmera aqui, e é melhor que eu não roube isso, porque isso vai me manchar na sociedade, vamos dizer assim, ou vai mudar minhas concepções que as outras pessoas pensam sobre mim. Né? Então você segue regras pré-estabelecidas, mas no seu coração você é uma pessoa que tende ao roubo. Agora, moral é aquilo que você faz quando ninguém vê. Então, moral é aquilo que você segue, aquilo que você entende, aquilo que você aplica na sua vida quando o supermercado está aberto, não existe ninguém lá dentro, as luzes estão apagadas e você pode sair sem que qualquer pessoa tenha qualquer conhecimento, porque você pegou uma bolacha, ou seja, as pessoas nem vão notar. Então, isso é um ato moral. Aí, Gabi pode fazer as constatações, Matias também, fiquem à vontade, só para dar um panorama.
talvez ajude também, né? A gente pode dizer que há uma necessidade de se entender moralidade, né, dos atos morais, a conduta moral por meio das linhas, né, para tentar juntar essa questão do profético. Você só entende um ato moral por meio das linhas, por meio da profecia? Não. E por quê? Porque normalmente as pessoas do mundo também conhecem que é moralidade, que é certo, que é errado. É não só através das linhas. Uhum. Perfeito. E eu acho que foi, inclusive, umas conclusões que chegaram no estudo. Eu acho que esse é o cerne da questão. Então, a gente volta para a pergunta: por que foi considerado moral o teste? Unicamente moral? Porque a primeira resposta era ambos, né? A ideia era ambos. Mas por que moral? Ô, João Pedro, eu estou tentando achar a mãozinha aqui, mas não consigo para pedir para falar. Pode Posso falar, falar? filho. Eu estou Claro, tentando por favor. achar aqui, não consigo. Ellen White fala sobre resgatar a imagem moral de Deus no homem, né? E no final das contas, eu acho que tem relação muito com Jesus Cristo, como ele falou e ele fechou lá, entendeu? Uhum, Então, mesmo que a gente não veja assim claramente na linha, mas a maneira de lidar a gente vê na linha, né? Contra o racismo, contra sexismo, misoginia, e que são atributos morais, vamos dizer assim. Se bem que a moral, a palavra moral vou te falar bem sinceramente, quando eu aprendo, até hoje eu não consigo dizer para ti exatamente é isso, fechar um ponto em relação. Eu tenho dificuldade, uhum. sabe? Na É distinção uma entre certa moral e discussão. ética, tem professor que fala de um jeito, tem professora que fala do outro, e Uhum. no fim, Na verdade, realmente é muito difícil, né? Em João Pedro, Oi, pode é, falar. eu acredito que seria assim, ó, o que é moral é dentro da lei, o que é lei é moral, entendeu? É lei. Uhum, Agora, o que é ético, por exemplo, é a lei do sábado, ela é moral. Porém, se um governador decretar como uma lei geral que todos têm que obedecer, seria antiético, entendeu? uhum. Acho que é mais ou menos isso. Ok. Ok, na verdade, bastante interessante. Eu não tinha pensado sobre isso. Eu acho que acho que é um questionamento bastante importante. O Matias colocou aqui que acho que foi por causa da ligação com a política. Eu creio que sim. Eu acho que foi uma constatação com relação a isso. Mais alguém pode falar? Porque senão eu vou continuar. Ô, João, tem como você repetir a pergunta para mim? Eu acabei se conectando com a pergunta. Ah, claro. Eu perguntei assim, porque até a Gabi trouxe justamente a discussão. Por quê? Porque se a gente for pensar nos últimos estudos, né, na construção do nosso conhecimento, a gente entende que a moralidade, a profecia, né, as ideias proféticas e as morais, a gente não pode desagregar uma da outra, elas são necessárias, né, elas são balanceáveis. Mas, nesse estudo, o Parminer coloca que o grande teste é unicamente moral, e não seria moral e profético. E aí eu perguntei o porquê que ele quis trazer esse ponto. Qual a importância de a gente entender o grande teste como moral, unicamente moral? E eu ia responder a mesma coisa que a Gay respondeu. Eu acho Hum, pelo fato de ser uma questão que abrange a cada indivíduo, sendo ele conectado diretamente com a religião ou algo profético, né? Ou mesmo as pessoas do mundo, por exemplo, as pessoas que não têm ligação com a igreja. Eu penso por esse lado, essa questão individual de cada ser humano. uhum. Não, perfeito. A Gay, eu acho que ela trouxe a frase cerne da questão. As mais variadas pessoas, elas chegam ao que é um ato aceitável, né, um ato moral, né, uma opinião moral, sem a necessidade das linhas. Elas chegam naturalmente a essas conclusões, né? O que é bom, né? O que é um ato bom? O que é ser bom? E continuando um pouco a discussão, eu acho que aí
para mim, ele traz as regras de ouro, né? Tanto de 1 João 4, 20 a 21, que a gente está cansado de ler, de estudar sobre, quanto de Mateus 7, 12, né? Não faça aos outros aquilo, resumindo, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você, né? Haja como os outros, como Jesus agiria. Só que, se a gente. Isso é uma coisa que eu questiono muito, né? Inclusive. Eu acho que em 2021, 2020, a gente até discutiu isso um pouco no grupo, né, da forma, como que você constrói o conhecimento que a gente reuniu nos últimos anos para uma pessoa em branco, né, vamos dizer assim, uma pessoa que não tem qualquer conhecimento sobre isso. É, e aí a gente chega a essa questão, para a gente fazer com que a pessoa entenda que ela não pode ser misógina, né, que seria um ato errado, né, que o teste é sobre a igualdade, né, na verdade o teste é sobre gênero. Você vai fazer um ponto, você vai fazer um argumento citando, né? Eu até coloquei aqui, você citando um texto de 2000 anos atrás, que seria Mateus 7, 12 e o 1 João 4, 20 a 21. É assim que a gente gera o conhecimento da pessoa, é assim que a gente explora, né, as ideias das pessoas, é citando um texto bíblico. Essa seria realmente a melhor estratégia? Ou a Eu acho gente. que, Oi, pode falar, Mati. eu acho que es una costumbre que las personas hacen de citar texto como si, que falen, no sé, no tienen que mentir. Como si você Uhum, tem que citar un verso para saber que no tem que mentir. Eh, uhum, Hoy en día no hace falta. Es una uhum, idea acho, ruin y atrasada, uhum, porque el ser humano ya ha llegado a avances da moralidade y que uno puede conversar a otro nivel. uhum. Perfeito, Mati. Eu acho que eu não poderia responder melhor, né? Eu acho que esse é o cerne da questão. As pessoas chegam a conclusões, às vezes, melhores que nós em naturalidade. E a gente, acho que essa mentalidade que a gente tem, é, eu falo isso principalmente para mim, né? Eu acho que eu já falei outras vezes, eu sou a quinta geração, minha família, sou a quinta geração de adventista na família, né? A gente já vem de uma cultura muito grande dentro da igreja, né? Vinha já e foi realmente uma ruptura muito grande para minha família, todos os estudos que eu trazia, né? Todas as informações trazidas. E é justamente esse entendimento de que o adventista empunhado do espírito de profecia ou das profecias propriamente bíblicas, né? Buscava o convencimento de uma pessoa só porque ele conseguia comprovar que aquilo foi escrito há muito tempo atrás. É um argumento muito pobre, né? É um argumento muito básico e não gera realmente a conclusão necessária, né? Eu vou dar uma olhada no chat que estão falando aqui. O Marco citou que acho que ditar textos bíblicos não é a solução, especialmente no mundo evangélico cristão. Perfeito, Marcos. Até porque eles citam isso e eles não chegam às mesmas conclusões que nós estamos chegando aqui, né? Essa é uma estratégia muito usada. Oi? Eu acho que a melhor maneira também, assim, a gente citar o texto bíblico é sempre usar aquela regra que Jesus usou nas Escrituras, né? Que é Hum, sempre colocar a pessoa no lugar daquilo que está sendo, ou que seja, que está sendo acusado. Eu acho que usando essa regra não tem como ninguém escapar. uhum, Porque o ser humano já tem essa lei no coração, né? Essa uhum, lei de ter a responsabilidade quando faz uma coisa ruim. Então, eu uhum, acho que uhum, a melhor maneira é colocar a pessoa contra a parede, assim, entre aspas, né? Colocar a pessoa uhum, na situação do outro. uhum. Perfeito. Eu acho que, na verdade, eu acho que o Renildo disse, é o cerne do estudo. Se eu for colocar aqui, por que que o Parmenides fez todas as questões? Eu acho que, na verdade, é isso. Entender que as pessoas possuem isso internamente. O reino de Deus existe em algum lugar, mas ele precisa ser trazido, ele precisa ser questionado. A gente tem que gerar esse desconforto. E aí, como encerramento, essa questão a gente traz qual que é a moralidade do quarto mandamento? Qual que é a moralidade do sábado? E aqui eu trago porque o grande teste adventista hoje em dia, o entendimento que eles têm é que o teste é o sábado. Qual que é a moralidade do quarto mandamento? A gente extrai algo moral? Eu acredito que sim, João. Vos, Posso estar errado na conclusão aqui, Uhum.
o sábado entre aspas, ele vai beneficiar a gente e também o outro, né? Uhum, Uma pessoa que tem, por exemplo, uma empresa, aí ele vai descansar e vai deixar o funcionário dele também trabalhando. uhum. Não sei se eu acho que eu posso estar errado no na minha conclusão. Talvez não seja essa a resposta que você está procurando, mas eu estou tentando olhar por esse lado. Não, mas eu acho que é uma conclusão correta, porque aí eu queria trazer aí justamente a complementação. Nos moldes, né, do teste adventista, né, nos moldes do teste sobre o sábado, existe uma moralidade no teste? Oi, Pedro, bom Pedro. dia. Oi, bom dia, Marcos. Hein? Hoje eu estou numa luta aqui com a minha internet, que hora vai, hora volta, e estou acompanhando 100% o estudo. Ah, Mas imagino. eu vou para um celular aqui, mas, enfim. Eu acredito que sim, eu não sei se eu vou. Eu acho que o Renildo, eu ia responder até anteriormente, um pouco na linha do que o Renildo já falou, ia Hum, comentar, mas eu queria dizer o seguinte: lá na criação, quando Deus cria o ser humano, e eu creio assim, quando ele sopra ali nas narinas de Adão, enfim, o fôlego de vida, eu creio que Deus ele passa muito dele para a gente. Eu uhum, creio assim, eu tenho muito de Deus em mim, ou seja, eu tenho muito de moralidade, de espiritualidade em mim também, todo ser humano. uhum, E aí veio o pecado e talvez muita coisa em função do pecado e da falta de um domínio, de um controle racional, a gente é muito das vezes levado pela emoção, a gente permite abandonar essa parte divina, é, espiritual de Deus em nós, né? uhum, E talvez, não vou dizer que isso zera, mas diminui bastante. Mas eu creio que o ser humano em si, todos nós, independente de cultura, de época, de questão social ou não, nós temos muito de Deus também na gente. E eu gosto muito da mensagem dele, de João Batista, quando ele começa a falar sobre o reino de Deus. E Cristo continua na mesma linha dele depois, que o reino de Deus está presente, está em nós, enfim. Porque é uma uhum, realidade mesmo. Eu acho que a gente precisa parar, pensar. Eu falo como ser humano agora, né? Eu tô num contexto geral. Embora eu acho que a mensagem de João Batista de Jesus tinha um endereço certo ali era para o judeu, para o seu povo, mas ele alcançou também outras pessoas. A gente vê isso na Bíblia, né? Os romanos, os sírios, outras pessoas mais, egípcios, né? Então, uhum, toda vez que a gente para pensar, para para raciocinar e deixar a natureza, a mente falar com a gente e ter eu acho que alcançar uma amplitude maior do que o comum, o mediano, não sei se estão me entendendo, uhum, a gente acredita que é, essa questão da moral, ela existe mesmo dentro da gente, a gente precisa exercitar e viver isso melhor, né? A questão de amor ao próximo, de o ecossistema, que é toda a vida, é um ecossistema para todo mundo, né? E, enfim, uhum, eu não quero tomar todo o tempo mais, eu acho que já falei demais uhum. aqui, Não, mas eu acho que perfeito. Mas eu ia até complementar, Marcos. Mas aí você acha que essa conclusão é a conclusão que o Adventismo chega hoje com o teste do sábado? Você acha que o teste do sábado ele consegue, ele aprofunda nessa questão? Eu hum, acho. Não. acho que não. A princípio, Ok. não. Ok. Eu acho que era justamente o ponto. Não sei se o Reunildo queria complementar alguma coisa. Eu ia Ó, responder a mesma coisa, João. o Gabriel respondeu. Pode falar, Gabriel. E nessa questão do ponto de vista adventista com relação ao sábado, não está ligado, na visão deles, não está ligado com a moralidade. Uhum, Porque de todas as vezes, a gente cansou de usar isso, todas as vezes que a gente menciona o sábado, a gente nunca coloca o sábado em benefício do ser humano, mas sim ligando o sábado com o mandamento de Deus, que Deus criou, mas na verdade, o sábado, quando ele é mencionado por Jesus, ele fala que o sábado foi feito por causa do homem, né? Então, assim, eu acho que no ponto de vista adventista, a gente fala um pouco do sábado de maneira
errada. Não sei se esse é o ponto que você está querendo chegar. Uhum. Não, eu acho que é justamente isso, porque o Parmenides cita até no estudo que, assim, que há uma grande dificuldade para o teste do sábado conseguir extrair alguma carga moral, né, no caso. O Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Oi, João Pedro, você está me Oi. escutando? Tô. Ahm, Feliz sábado. Assim, Beleza. eu acho que eu concordo com o que o Renildo acabou de dizer. Ahm, Pelo menos no que eu escuto, não, não muitas, mas nas conversas que eu tenho, né? Se é que tem um aspecto moral, eles falham em deixar isso claro, não? Porque é muito, não, nas linhas de ah, são os 10 mandamentos, né? E a gente tem que obedecer esses mandamentos. Se a gente desobedecer, a gente não recebe a bênção prometida. E os únicos que entendem isso somos nós, não? E pobre dos outros que não enxergam Uhum. esse mandamento. E então tudo gira em torno de, tipo, demonstrar, né, através da Bíblia como tá lá, né? Tá lá o sábado e é óbvio que tem que guardar e quem não fizer, né, tá condenado, né? Então eu acho que se há um componente moral, né, a igreja falha em demonstrar isso, né? Uhum. Não, eu acho que esse é o cerne da questão mesmo. E é muito interessante, né? Porque hoje em dia, né, a gente, a partir do conhecimento que Deus nos concedeu, né? Não que isso nos diferencie de qualquer forma, porque a gente está sujeito às mesmas falhas que a gente estava sujeito antes, a gente só conseguiu abrir os olhos um pouco mais para a luz. A gente claramente percebe, né, que a partir daqueles estudos de Portugal há muito tempo atrás, né, sobre a ética, a questão entre o 4 e o 6, né, os quatro primeiros, os seis, e eu pensando sobre isso, né, eu não lembro de ter sido abordado em algum estudo, né, mas são considerações que eu faço, mas provavelmente foi abordado de alguma vez. A gente percebe que no quarto mandamento existe uma transição muito interessante entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque primeiro ele fala, lembre-te do dia de sábado para o santificar. E aí você remete ao Éden, né? Remete à lei de Deus, né? Remete ao reino, né? Aí fala, né? Em 6 dias fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho. Então, assim, é uma transição muito interessante entre aquilo que você entende com a sua relação com Deus sobre aquilo que você entende da sua relação com Deus, com as suas atividades diárias, né, com aquilo que você faz, e da sua relação com Deus, conforme aquilo que você interage com outras pessoas e pessoas de diferentes classes. Porque pode ser uma pessoa, vamos pensar assim, totalmente igual socialmente com relação a você, né? Poderia ser sua esposa, né? Que deveria ser sua esposa. Uma pessoa que é socialmente igual a você, mas que você possui uma certa autoridade, que seria seu filho, sua filha. E uma pessoa que deveria ser igual a você, mas socialmente é totalmente discrepante, porque seria seu servo. Né? Seria seu servo, seria seu funcionário, seria outra pessoa. Então, a própria construção da retórica do quarto mandamento ele indica a carga moral. E incorrer em ficar citando textos de 2.000 anos atrás, né, a gente coloca bem isso, né? Ou o texto pode ser textos de 200 anos atrás, né, cento e poucos anos atrás, né, se a gente for pensar no Espírito de Profecia. A carga moral é muito óbvia, né? É muito direta. E eu acho que esse foi o maior ponto sobre falar que o grande teste é moral. Porque o questionamento nosso deve ser moral. A gente gera, né, novas considerações, né? Então, acho que foi muito interessante a gente trazer isso. Tem mais alguma coisa no chat? Deixa eu ver. A Carla levantou a mão também. Pode terminar, Carla. Pode falar, que aí a gente já passa depois para outro João assunto. Pedro, está falhando para mim aqui a tua voz, não sei se para outras pessoas. Tá, todo mundo tá me ouvindo bem? Sim, João, tá ouvindo bem. Então, Sim. 100% Talvez aqui. seja, talvez seja a sua conexão, Carla, então. Era só isso Então mesmo ou deve ser queria só fazer para mim. Era só isso ou gostaria de fazer alguma consideração, cara?
Não, eu vou deixar para outro momento, tá? Que eu não estou conseguindo ouvir. Ah, tudo bem. Eu sinto muito. Eu espero que melhore agora. Oi, João. Oi? Sem contar também, você está falando essa questão do teste moral aí, e sem contar que Uhum. isso sempre foi uma dificuldade do ser humano. Uhum. Jesus, quando ele veio, ele trabalhou, o teste dos judeus era ele como Messias, né? Mas se a gente for Uhum. olhar a obra de Jesus, é sempre fazer os judeus enxergar que a falha deles estava nessa questão moral. Uhum. Nosso tempo não é diferente também. As Principalmente sobre o pessoas, sábado, inclusive. exato, não é diferente também. A gente vê nessa questão de igualdade, ela é um ponto muito claro para a gente entender que a nossa questão é sempre por causa do outro. A gente nunca consegue colocar as pessoas num pé de igualdade com a gente mesmo. A gente sempre está querendo puxar sardinha para o lado da gente. A gente Uhum. nunca se coloca na mesma medida que as pessoas. Se eu estou fazendo um mal para uma pessoa, eu sempre estou achando que eu sou melhor. A gente nunca se coloca na situação das pessoas. E sem Uhum. contar que essa é a regra pela qual Deus usa para medir o amor da gente a Ele. Ou seja, se a gente não amar as pessoas que a gente vê, como o texto de João diz, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Uhum. É, Perfeito. Não, é a regra de ouro, né, que a gente tinha citado antes. Eu acho que a Rosane levantou a mão no chat. Pode falar, Rosane. A questão da moralidade do sábado, você Uhum. falou assim, a gente não ir direto com a Bíblia, né? E falar de uma maneira diferente. Uhum. Sabe que o sábado, ele é lei, né? Então, Uhum. quando a Bíblia diz assim que quando Jesus pregava a boa nova, multidões eram convertidas. Também Uhum. diz que deve-se guardar o sábado, não trabalhará o nosso funcionário, o nosso empregado, para que eles encontrem alento. Então, quando você vai nessas duas coisas, da boa nova e do alento, da moralidade do sábado, você entra no Uhum. aspecto científico, saúde, Uhum. bem-estar, Uhum. Uhum. necessidade, Uhum. entendeu? Então, essa é Aham. uma forma que a gente encontra da moralidade, eu acho que se aplica um pouco também à questão da escravidão, né? Uhum. Da escravidão do trabalhador, do Uhum. ser humano. Então, eu Uhum. vejo que, por esse lado, quando a gente investe nessas duas condições, a gente tem aceitação. Uhum. Seria. Perfeito, Rosane. Não, eu acho que a consideração foi perfeita, tanto a sua quanto do Renildo. Eu acho que é justamente isso. É, a gente carrega, eu acho que a consideração de que a gente carrega uma mensagem muito maior do que um texto é a consideração mais importante que a gente precisa fazer. Porque não é a ideia de que a pessoa entenda, ó, agora deu 6 horas na sexta, eu vou parar de assistir TV, por exemplo. Né? Um exemplo básico. Mas a ideia de que, nossa, eu não tive, vou dar um exemplo, eu não tive tempo de qualidade o suficiente com a minha família durante a semana, que eu precisei trabalhar. Agora, justamente nessas horas, é a minha maior oportunidade para eu, por exemplo, ensinar meu filho, minha filha, meu amigo, para eu ensinar um pouco mais de amor com essas pessoas queridas para mim. E pode ser mostrando um passarinho no jardim, pode ser mostrando uma flor, pode ser passeando em algum lugar, ou simplesmente ensinando, pode ser algo doméstico, né? Alguma atividade para o seu filho, por exemplo, que não sabe disso, que queria aprender, ou queria estar simplesmente um tempo maior com o pai, com a mãe, né? É muito maior do que a ideia de que, ó, é sábado, ó, vamos desligar todos os aparelhos aqui, desligar o seu celular e já vamos dormir mais cedo, porque 9 horas a gente tem que estar na igreja, né? E isso leva para qualquer assunto, né? O assunto da igualdade é isso, porque naturalmente o adventista ele tem essa ideia da igualdade, né? Porque ele percebe que Jesus ele ajudava os pobres, né? As prostitutas, as pessoas com deficiência, ele ajudava essas pessoas que são diferentes. Então eu preciso fazer os meus projetos da ASA, por exemplo, né? Da antiga ADRA, é, e eu vou ajudar os necessitados, porque era o que Jesus fazia. Mas qual é a amplitude desse argumento?
né? Mas aí entrando num assunto que até o Renildo trouxe, né, a Rosane também, sobre a questão de Jesus, a gente entra sobre viés, né, sobre preconceito. Os judeus, eles conseguiam enxergar que era o reino de Deus em Jesus? É uma resposta óbvia, né? Não enxergava. Por quê? Porque ele falava de forma difícil, porque ele falava por meio de histórias, ou porque ele era uma pessoa que eles não esperavam, né? Isso a gente já estudou bastante sobre isso. Então, a outra parte do estudo traz um pouco sobre viés. Eu trouxe a definição do dicionário, né, propriamente, e aí a gente chega nessa quinta significação, que é a tendência associada determinada por fatores externos. Mas eu achei interessante que a palavra bias, né, que é a palavra inglesa, né, para viés, para preconceito, ideias preconcebidas, ela tem uma significação no português, né? Foi gerado um significado para ela por conta da sua carga, né, da sua grande carga sociológica, né, a carga de significância. E nessa quarta significância diz que assim, que é uma inclinação de um fenômeno mais para um sentido que para outro, preferência, favoritismo. E mediante sociologia diz que assim é uma característica, virtude ou aptidão dominante na personalidade de alguém, né? Este candidato tem o bias criativo, ou seja, a gente percebe que ele bifurca um pouco, né, sobre a questão de ser bom ou mal, né? Há um conflito com a igualdade, a ideia de você ter ideias preconcebidas. Isso é natural para o ser humano, é inerente, né? É inato ao ser humano ou não? A velha ideia, né, da questão, nós nascemos com uma folha branca ou nascemos com uma folha amassada ou uma folha riscada? Como nós nascemos? E aí, antes que a gente comece a discussão, eu trouxe um texto, né, que é um artigo filosófico sobre a questão do preconceito, né, a questão do viés. E mediante tanto Adorno quanto Horkheimer, que foram sociólogos importantes, Adorno falava bastante sobre a indústria cultural e o Horkheimer falava bastante sobre essa questão realmente do viés, das inclinações, justamente tem um estudo bastante interessante que ele fala sobre. Agora me fugiu a memória. Eu até citei no meu TCC, que depois é desenvolvido por Kierkegaard, sobre a ideia do sofrimento humano, né? Sobre a ideia da labuta do ser humano e como que ele se auto-identifica. Mas aqui eu queria falar sobre a questão do preconceito, né? Aqui eles estão falando sobre o judaísmo, né? Sobre os judeus. E eu vou ler bem sucintamente aqui, de que eles indicam que a própria história do povo judaico, dentro da cultura ocidental, seu papel civilizador, trazem elementos que atiçam reações hostis ou antissemitas. Aqui eles usam a palavra atiça, ou seja, a gente já pode entender que não é algo totalmente natural, vamos pensar assim. Por exemplo, o fato de os judeus, durante o período moderno, terem a sua participação vedada nos processos de produção, ou seja, a detenção de meios de produção, a detenção de meios industriais, confinou-os na esfera da circulação, no comércio, por um longo tempo, o que leva a identificá-lo com essa esfera. Daí proviriam as características atribuídas a eles, de apego ao dinheiro e às coisas materiais, né? A gente ouve muito isso, né? Que o judeu, ele é mão de vaca, né? Propriamente. Ele é avarento, né? Ele tem muito amor, muito apego, né? Sobre o dinheiro. Ou seja, uma situação histórica, né? A gente tem uma situação histórica delimitada e substituída no estereótipo por uma série de características consideradas imanentes ao judeu. Ou seja, é uma construção totalmente social, não há uma comprovação científica de forma alguma para isso, mas a construção histórica levou a construir uma característica que tecnicamente seria imanente ao judeu, ou seja, seria natural do povo judeu. Então, as características de um povo que foram determinadas historicamente mais devido às circunstâncias sociais do que a si mesmo, são consideradas inerentes a ele. Assim, se não é possível dizer que o preconceito seja proveniente das características de seus objetos, e se tampouco elas lhes são indiferentes, ou seja, o preconceito não é criado sobre a situação, sobre o que realmente um povo, uma pessoa, um objeto tem diferente,
ele pode-se dizer que algo é percebido no objeto que não pertence a ele, mas as circunstâncias que o levam a agir de determinada forma. Ou seja, nem sempre o preconceito é com base em características que aquele indivíduo, aquela sociedade realmente tem diferente, mas são circunstâncias atribuídas, quer dizer, são diferenças atribuídas ao objeto por meio das circunstâncias que levaram a ele ter esse traço diferenciado. Ou também, dessa maneira, um dos elementos do preconceito, né, começando lendo aqui, seria dado pela atribuição de características, comportamentos julgados inerentes aos objetos quando não são, o que configuraria por uma percepção ou por um entendimento distorcido pela realidade. E tá aí, eu acho que a maior conclusão que a gente pode chegar. O preconceito e o viés é justamente com base em coisas que não são do objeto. A gente constrói ideias que realmente não são. Porque se a gente estudar um judeu, se a gente perceber, tipo, vamos assim, pegar 500 judeus para um estudo, a gente pode perceber que existem 10 judeus avarentos, vamos dizer assim, né? Tem esse apego. Então, justamente o preconceito ele é construído com base a uma característica estranha ao objeto, mas que foi atribuída a ele. Né? É um pouco difícil, né, as conclusões, né, os ensinamentos, porque realmente a Horkheimer é muito difícil. A Adorno até que não é tanto difícil, mas Horkheimer é bastante difícil. Só deixa eu dar uma olhadinha no chat. O Gabriel disse que, mas poderia ser em qualquer dia esse alento. Não, acho que esse eu não sei exatamente qual foi a situação. Isso Mas pode. foi resposta a Rosane, já passou muito tempo, desculpa. Ah, entendi. Não, perfeito. Esse Desculpa. segundo, sim, é de agora. Ah, perfeito. Em alguns países, em determinado tempo, tinha acesso apenas a poucos meios de se ocupar, como, por exemplo, jogos de azar ou empréstimo de dinheiro. Justamente isso. Existe uma conclusão, e aí eu queria dizer que justamente o preconceito é formado por coisas que não são do judeu. Por exemplo, o judeu, ele não se colocou, né, e isso eu estou colocando judeu, ou os negros, né, todas as classes sociais, todos os grupos, que justamente eles se colocaram numa situação que não era deles. Eu tenho certeza que nenhum judeu, né, nenhum membro do judaísmo, ele queria ficar longe dos meios de produção. Ele queria ficar restringido ao comércio, às vendinhas, né? As lojinhas, né? Que são colocadas, né? Os preconceitos são colocados hoje em dia. O judeu, ele não queria isso, e é justamente por ele não querer isso, por ser uma característica que ele não queria, é que o preconceito é formado, né? E aí, eu já vou abrir para a gente discutir, porque eu queria construir um pouco melhor essa ideia. Aí a gente fala um pouco sobre a questão dos bebês. Os bebês, eles são naturalmente preconceituosos? Isso eu já ouvi muito, né? De que o fato de o bebê ele brigar com outra criança ou bater em outra criança, às vezes, né? Ele levanta a mãozinha, ele realmente bater em outra criança ou bater na mãe, isso demonstra que o ser humano é naturalmente mau, o ser humano é naturalmente enviesado. Mas a gente não. Se você for perguntar para 90%, o Parminder fala justamente isso. Se você perguntar para 90%, 98% da comunidade científica, eles vão contrariar isso. Por quê? Porque vamos usar justamente o exemplo que é dado no estudo. Eu tenho um filho, e esse meu filho, ele chora com qualquer pessoa que pega ele no colo. Mas a partir do momento que ele chega no meu colo, ou da minha esposa, ou do meu marido, né? Vamos pensar, qualquer que seja a família, ele vai se sentir apegado àquela pessoa, mas principalmente a mãe. Vamos pensar na figura da mãe. E por que que ele faz isso? Porque ele tem preconceito? Então vamos pensar assim, é uma família só de brancos. Aí ele chega, uma pessoa negra pega o bebê e ele começa a chorar. É porque o bebê é racista? Se você perguntar para 98%, se você vê os estudos científicos com base nisso, a gente consegue perceber que, na verdade, o bebê ele tem um conforto com o cheiro, o calor e a voz da mãe. Ele tem uma ligação com isso. Então, a partir do momento que o cheiro, a voz, a própria temperatura da mãe muda, a partir do momento que isso muda, ele sente um instinto, né? Ele sente um reflexo de que ele está correndo perigo. Ou seja, ele tem a ideia de que ele está fora de casa e que ele não está próximo da única pessoa ou das únicas pessoas que podem protegê-lo.
Essa naturalidade, esse reflexo é natural, né? É intrínseco ao ser humano. Isso foi criado por Deus. A gente precisa ter esse tipo de reflexo. Esse reflexo de autopreservação, esse reflexo de conforto, né? Esse reflexo familiar, a gente naturalmente tem esse reflexo. Só que esse mecanismo inato, que é aqueles 3 Fs que a gente colocou antes, que é fight, flight or freeze, né? Que é ou você luta, ou você se esconde, você se foge, né? Ou você congela, né? Isso é natural, isso é um recurso, né? É um recurso ser humano. São instintos, né? São características naturais e boas. Elas são boas, né? Eu queria já afirmar isso para a gente não discutir, para a gente se demorar nas outras considerações. Isso são boas, né? E aí tem a ideia do medo. O medo é algo bom? Às vezes a gente pensa que não. Mas o medo é uma emoção? Sim. Aí a gente leva à conclusão. Se o medo é uma emoção, essa emoção surgiu em nós, então Deus tem medo? Sim. É difícil a gente falar isso, né? Que Deus tem medo. Deus tem medo. Mas se a gente sair do princípio de que a gente não tem a possibilidade de criar, a gente não consegue criar nada, a gente precisa chegar na conclusão de que Deus tem medo. Porque da onde que surgiu essa emoção? A gente não cria, né? A gente não transforma nada. Mas Deus cria e Deus tem medo, né? Tem que ter a possibilidade que em algum momento na mente divina surgiu o medo. Só que qual que é a diferença? Mais uma vez, Deus tem todas as informações disponíveis. E o medo do ser humano é com relação a principalmente o quê? Aquilo que ele não sabe ou aquilo que ele não vê. E isso a gente, né, para as pessoas que fazem terapia, eu acho que as conversas iniciais com a psicóloga ou psicólogo é justamente nesse sentido. Eles perguntam, que você está se sentindo ansioso? Sim. Por quê? Ah, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas se você não sabe o que vai acontecer, por que você está ansioso? São as maiores conclusões que a gente chega na terapia são isso. O ser humano ele tem medo por aquilo que ele não conhece. E é justamente isso, né? A gente tem esse mecanismo, né, do fight, flight or freeze, e se a gente não cuidar, se a gente não cuidar dessas nossas tendências, isso gera o preconceito. Mas a raiz, né, a raiz é boa. E aí chega às conclusões de, né, que todas as emoções servem a um propósito, são propósitos bons. As raízes do preconceito são boas, né? Esses instintos, esses reflexos são boas. E aí foi o que eu falei, né? A gente pode atribuir, né, uns estados simpático para simpático a Deus, porque nós não criamos. Naturalmente, essa emoção precisava ser criada em algum lugar. Mas se a gente não, se a gente descuidar, né? E o ser humano é descuidado. Eu acho que o traço mais importante do ser humano é justamente essa. Ele é descuidado, o ser humano é descuidado, né? E aí a gente chega no maior exemplo, né? Que justamente é o exemplo dado pelo Parminder, né? Já que no outro estudo a gente traz bastante sobre essa questão racial. Aí vamos chegar numa outra conclusão. Eu sou uma pessoa branca, eu acabei de nascer numa família branca. Eu vou para escolas de grande qualidade, né? Escolas caras, então naturalmente eu só estudo com pessoas brancas. E eu vou numa igreja preconceituosa, uma igreja numa comunidade bem abastada, uma comunidade rica, e eu só encontro pessoas brancas. E aí eu vou crescendo, a partir do momento que eu chego com 18 anos de idade, eu estou indo para a faculdade, e é a primeira vez que eu encontro uma pessoa negra, uma pessoa preta. Qual que vai ser a minha conclusão? Eu vou ficar assustado? Naturalmente eu vou ficar assustado. Eu naturalmente vou achar estranho. Eu naturalmente não vou me acostumar com aquilo. Mas isso é naturalmente a construção de um racismo? É naturalmente a construção de um preconceito? Agora eu gostaria que alguém respondesse. Eu acredito que não, como você já explicou aí, João. Eu acredito que não, porque é algo que você já está acostumado, é algo novo para você. Não sei se eu estou errado na minha resposta. Não, Mas é justamente isso. João Pedro, achei desculpa. interessante. Desculpa, pode falar, Gabriel. Não, fala tu. Achei interessante essa questão aí do instinto, João, você falou. Ah, Até no meio da natureza, até os animais têm isso. Quando você pega um uhum, filhotinho, você começa a cuidar dele de novo, ele sente uhum, seu cheiro a quilômetros de distância. A minha sobrinha, ela tem um calopsita, aquele passarinho, uhum, e porque quando o meu cunhado chega no portão, ele está dentro de casa,
nenhum deles percebeu que ele chegou, mas o passarinho já sabe, ele já Aham. começa a gritar, ficar todo alegre lá dentro. Ou seja, até Aham. próprios animais já tem esse instinto dentro deles, né? É justamente isso. Só um segundo, Gabriel, eu só ia fazer uma conclusão. Há uns anos atrás, né, ao fazer estudos, né, ao fazer essas palestras, né, e até estudando sobre, eu sempre falava que a diferença do homem antes no Éden e depois do Éden era a questão da força do instinto. A gente pode dizer isso, mas eu acho que eu mudaria essa informação e falar, é o descuido do instinto, é o descuido do reflexo. Acho que a conclusão, é uma conclusão mais inteligente, vamos dizer assim. Mas pode falar, Gabriel. O que me veio à mente agora é que o contrário também é verdade, né? Que Uhum. se a gente cresce desde cedo, né, num ambiente muito diverso, né, numa configuração familiar, de repente, que foge do tradicional e tal, Uhum. ehm, a gente vai estar acostumado com aquilo, né? Uhum. E tanto que, né, quando chegou a mensagem do Clamor da Meia-Noite, né, havia, eu diria assim, várias pessoas que diziam assim, ah, não, mas isso eu sabia sempre, assim, eu nunca tive nada contra, sei lá, Uhum. homossexuais, eu sempre achei necessário que a mulher pudesse seguir a sua carreira e tal, né? Uhum. E, mas eu acho que precisa se traçar, assim, uma linha, né? Porque até esses reflexos naturais, eles, em algum momento, eles podem ser cultivados, né? Eles podem ser, você se passa, né, desse reflexo inocente infantil, né, para uma decisão consciente. Você enxerga o que acontece na injustiça, né, Uhum. na sociedade e Uhum. tal. E então não é assim uma desculpa absoluta que que é apenas um reflexo, né? Então Não, com tanto nos certeza. dois sentidos, né? A gente precisa também Aham. ir além do nosso instinto de dizer, ah, mas nunca tive nada contra tal e tal pessoas, não? Uhum. Não, é perfeito, Gabriel. Eu acho que a gente, nessa ótica, a gente pode chegar também até as questões de Paulo, né? Quando Paulo falou sobre a maturidade, né? Maduro pela fé, imaduro, né? Imaturo nas obras. Eu acho que a gente leva justamente essa conclusão, que a fé, né? A partir da sua construção mediante o reino de Deus, a partir da sua construção na palavra, né? A partir da sua construção na verdade, você não pode continuar sendo imaturo, né? Acho que a gente poderia trazer isso, né, Gabriel? Exato, sim, obrigado. Bem resumido. É, não, imagina. Eu acho que a ideia, a gente não pode continuar sendo imaturo, a gente não pode continuar, como eu posso dizer assim, escravo dos nossos reflexos. Quem pode dizer isso? Ou com as escusas dos nossos reflexos. Acho que é o mais importante. E aí, para finalizar aqui, né, os últimos instantes do estudo no Sr. Parminder, ele traz um pouco sobre a questão dos viés, os diferentes tipos de viés. Existe o viés, né, o viés preconceito implícito, né, que você carrega isso com você. Você pode até não considerar, você pode até achar que ele não existe, mas você tem esse viés. Deixa eu dar um exemplo. Vamos continuar na ótica do racismo, né? Existe uma pessoa que ela nunca se considerou racista. É, E vamos pensar que ela honestamente realmente não se considerou racista e que ela naturalmente ela realmente não sente diferença com pessoas negras, né? Ela não separa, né? Ela não acredita que sejam diferentes. Mas naturalmente, para ela contratar serviços ou para contratar. Vamos pensar em serviços gerais, né? Seja de alguma reforma na casa ou algum trabalho de TI, seja o que for, ela naturalmente ela faz escolhas por pessoas brancas. Ela prefere que uma pessoa branca faça esse serviço. E vamos pensar que, honestamente, ela nunca pensou mal de uma pessoa negra. Ela realmente nunca pensou, mas ela naturalmente ela faz escolhas diferentes, né? A gente pode considerar como isso é implícito.
Segundo grupo de viés, o viés da confirmação, né? A confirmação isso é muito usado no meio empresarial. Na administração de empresas, a questão do viés, dos preconceitos são muito estudados sobre a questão de você fazer melhores escolhas com relação a estratégias, né? Os CEOs, né? Os administradores, eles têm esse curso, né? De gestão administrativa, gestão pública, fala muito sobre isso. E o viés da confirmação é se confortar com experiências passadas, enfrentar o no... e com relação a enfrentar o novo, e elas fazem sempre referências ao conhecido, busca de confirmação daquilo que crê. Ou seja, vamos pensar que eu sou um administrador de uma empresa e naturalmente, eu quero que a empresa siga o caminho X. E aí eu vou fazer uma reunião com as outras pessoas, os outros administradores, né, os outros membros que têm o poder de decisão, e saiu um estudo que falou que o X, ele é mais caro, né? O caminho X é mais caro e o Y é mais barato. Para minha empresa agora, o caminho Y seria melhor, porque vamos pensar que o resultado é o mesmo, o resultado vai acabar sendo o mesmo, só que a minha empresa está passando por uma crise. Então eu tenho que seguir o caminho Y porque eu preciso ter menos despesas. Só que eu, naturalmente, por eu já achar que o caminho X, por eu ter estudado que o caminho X era melhor, eu naturalmente escolho o caminho X, porque aí eu interpreto os dados, né, de que o caminho X é mais caro como, ó, ele é mais caro, então ele é melhor. Ele é mais valorizado, ele é mais refinado. Então, por eu achar, né, por eu considerar anteriormente que o caminho X é melhor, eu tenho escolhas enviesadas, porque eu quero que o caminho X seja aceito. Porque foi o caminho afetuoso para mim. É o caminho pelo qual eu tenho afeto. Né? Esse seria o viés de confirmação. Agora, o viés da primeira impressão. Né? Isso aqui é considerado sobre o efeito Dunning-Kruger, que é justamente essa imagem aqui. Que esse gráfico diz? Né? Que conforme a minha experiência vai sendo construída, conforme eu tenho mais conhecimento, né? Na verdade, conforme eu tenho mais experiência, ou eu me afundo, porque o conhecimento é muito pesado para mim. Eu tenho uma dificuldade de conseguir resolver essas coisas na minha mente, ou eu chego finalmente ao conhecimento. Então, se a gente puder resumir esse estudo, a gente pode dizer que as pessoas, elas acreditam que elas são mais espertas do que elas são. Então, as pessoas mais ignorantes, as pessoas menos espertas, elas têm um senso de confiança muito maior do que pessoas mais experientes. Até que finalmente eu consiga reverter essa balança. Ou seja, por eu ter um conhecimento obtuso, né, um conhecimento curto, eu tenho menos medo das coisas. Por quê? Porque todas as ideias que eu sei, elas estão bem controladas na minha mente. Então eu consigo enxergar todos os cenários que a minha experiência permite. Mas quanto mais experiência eu tenho, mais cenários eu enxergo. Então eu fico mais comedido, eu tenho menos confiança, eu recaio até que eu consiga sublimar esse conhecimento, né? A sublimação é você transformar experiências ruins em conclusões boas, né? Por exemplo, a morte de um ente querido por conta de um assassinato cria em mim a escolha de que eu vou agora trabalhar com uma ONG, né, com organizações de menores infratores. Ou seja, eu sublimei uma experiência ruim para uma conclusão totalmente boa, né? Eu saí da reta, né? Eu vazei a reta. Essa seria o viés da primeira impressão. E o viés de Halo, ou auréola, né, que aí o Parminda colocou, acho que é uma conclusão importante a gente fazer, que é justamente o poder da democracia, é o problema com a democracia, o problema do voto. Que é o Halo, né? Que é a auréola? É um viés cognitivo, né? Até coloquei algumas considerações, que é um viés cognitivo que consiste em avaliar uma pessoa, objeto ou evento com base em uma única característica ou qualidade. Este viés pode ser positivo ou negativo e acontece quando uma impressão inicial sobre algo influencia a percepção geral, mesmo que não haja evidências concretas para isso. Vou dar dois exemplos sobre isso, um exemplo bom e um exemplo ruim. Um exemplo ruim, principalmente. Na verdade, são dois exemplos ruins, na verdade, mas são exemplos diferentes. Existe uma pessoa que ela é muito muito inteligente, né? Que para mim eu vou ter um crescimento individual muito grande se eu entrar em contato com ela. Só que a primeira vez que eu conheci essa pessoa
foi num ambiente que tinha uma multidão e ela chegou e ela esbarrou em mim muito forte que eu até caí no chão. Depois de alguns momentos, vamos pensar que ele era um amigo de sala, né? Ou uma amiga de sala, né? De sala de aula. Essa pessoa, ela vai ser muito importante para mim porque ela tem justamente o conhecimento que eu preciso para realizar meu trabalho. Ela provavelmente no futuro ela vai ser uma das minhas melhores amigas, né? Ou melhores amigos. Só que eu só consigo manter na minha cabeça aquela imagem de ela esbarrando em mim. Eu não consigo esquecer aquilo. A impressão que aquela pessoa tem em mim é justamente que ela é uma pessoa ruim. Vai continuar sendo que ela é uma pessoa ruim, né? E aí, por outro lado, vamos pensar na questão democrática, na questão do voto. Vamos pensar que o eleitorado estadunidense, toda a imagem que ele tem do Trump, né, que ele tem do Trump é a imagem dele colocando aquele nenê, né, aquela criança para falar em público, né, naquela comissão do Partido Republicano lá em 2016. E aquela imagem deles ter uma figura paternal, uma figura carinhosa, uma figura afetuosa, é justamente aquela imagem que ela tem. Ou a imagem de um ser bem-sucedido, né? De um ser humano bem-sucedido, um ser humano rico. Ou seja, se ele é bem-sucedido, então naturalmente ele vai ser um presidente bem-sucedido. Aquela auréola, né? Aquela santidade que eu coloquei em cima daquela figura, ela vai ser a percepção que eu tenho daquele objeto para o resto da minha vida. E não importa se ele é condenado por mais de 30 estados, por assédio, por meios corruptivos nas eleições, não importa. Aquela auréola, aquela santidade vai continuar. Então aqui é um estudo sobre os diferentes tipos de preconceito, né, os diferentes tipos de vieses, que eu acho que é muito caro a nós, né? É importante que a gente construa, né, esses entendimentos. Alguém tem alguma consideração? Eu já passei um pouco do tempo, né? Mas alguém tem alguma consideração, alguma dúvida ou algum comentário com relação a isso? É que essa parte é um pouco mais expositiva, né? Um pouco mais direta. Mas alguém queria fazer algum comentário sobre? Eu queria fazer uma pergunta. Você deu um Fala. exemplo que me lembrou muito, eu acho que ele é citado de um artigo da Folha. Não sei se Ah, você chegou a ver. É sobre, eu acho que é sobre a questão, né, se a justiça pode ser neutra, né, o sistema uhum, da justiça. E cita justamente esse exemplo, né, de uma empresa, né, que acaba tomando uma decisão por questão de finanças e tal. Eu não sei se você chegou a ver, eu posso uhum. compartilhar depois no grupo. Achei Ah, muito, cara, não. muito útil, assim, a leitura para todo mundo. Uhum. Não, eu gostaria muito de ver sim. Eu não cheguei a ver, mas aí eu vou acrescentar mais coisas nesse ponto. Existem estudos, isso é muito interessante. Eu converso bastante isso no trabalho, né? Porque é a nossa profissão, mas a gente é muito interessante que existe vários estudos, não são só um. São vários estudos que demonstram que decisões judiciais na segunda-feira elas são melhores do que as decisões da sexta-feira. Então, assim, se eu submeter um recurso ao tribunal e ele julgar na segunda-feira, pode ser um resultado totalmente diferente do que ele julgar na sexta-feira. E por quê? Porque segunda-feira você está mais cansado, você saiu do final de semana, né? Você pode até pensar, nossa, segunda-feira é ruim. Só que na segunda-feira você está com mais energia para fazer o seu trabalho, porque você descansou durante o final de semana, né? Então, naturalmente, né, se eu estiver, vamos pensar, se eu estiver certo, então vai ser uma decisão melhor, porque o juiz vai ter mais tempo para avaliar. Ele avalia de uma forma melhor. Agora, as decisões na sexta-feira eu já estou cansado. O juiz já está cansado, ele já não aguenta mais aquele trabalho, então ele vai decidir de qualquer jeito. E por ele estar irritado, ele vai pensar: eu não vou dar isso aqui não, não vou conceder isso aqui não. Julga de qualquer forma. Então, as sentenças condenatórias, né, elas são maiores na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira. Isso é muito interessante. E outra coisa, dentro do direito é muito discutido sobre a questão da verdade real. Qual é a verdade real? Isso é principalmente nos julgamentos penais. Não sei se muitos viram, na Netflix saiu um documentário, acho que foi esse mês passado, né, sobre monstros, né, sobre os jovens Menendez, né, que foi um caso muito interessante na década de 90, 80 e 90 nos Estados Unidos, que dois jovens mataram os pais, né, com vários tiros, foi bem drástica, né, a situação foi aterrorizante, né, no caso.
Só que, até hoje, a verdade real do caso não foi achada. E aí existem várias críticas ao meio judiciário dos Estados Unidos, né, que é bastante diferente no Brasil. Eu creio que aqui no Brasil seria um resultado bastante diferente. Mas a questão é que o argumento da defesa foi que o pai, né, e a mãe também, mas o pai, principalmente, ele abusava os dois meninos, né, os dois filhos, e abusava das diferentes formas possíveis, usava objetos, fazia realmente um abuso psicológico, porque ele tratava os meninos como eles tinham que servir o pai, eles tinham que fazer o pai feliz, era obrigatório que eles fizessem isso, e a mãe, ela condizia com isso. Esse foi o argumento da defesa, esse foi o depoimento dos meninos. E até hoje, não existe realmente realidade. Se eles realmente mataram os pais por causa de dinheiro, que eles não aconteceu o abuso. Então, por os pais ter morrido, nenhum membro da família ter experimentado isso, e por os meninos naturalmente terem que lançar algum argumento para serem absolvidos, a verdade real fica suspensa. A verdade real é muito difícil de você chegar no direito. E a neutralidade é justamente com base nisso, porque como que eu vou ser neutro se eu não sei realmente o que é verdade, né? Qual é a verdade? Eu vou parar de compartilhar aqui só para a gente poder conversar melhor. Eu vou ver aqui o chat. É, o Gabriel compartilhou aqui o artigo da Folha. Muito bom. Eu vou até clicar aqui só para salvar o artigo, para que assim eu consiga ler depois. É, Mas, enfim, eu acho que o Gabriel trazendo o argumento do direito da neutralidade é muito interessante, né? A neutralidade. O quão somos enviesados e o quão bom ou ruim é o viés para nós. Alguém tem mais alguma constatação, algum comentário? Eu vou abrir para o último comentário agora, que eu já passei bastante do tempo aqui. Depois a gente pode encerrar. Algum último comentário? Ou uma dúvida, uma pergunta, pode ser. João, Oi? então, eu só fiquei Hilde. pensativa com relação Hum. a como você colocou, parou de, né? Parece que congelou, né? Deu uma travada aqui. Congelou aí, né, João? Gente, pior que agora eu não consegui entender de fato. Acho que tá travando bastante. Recording in progress. É porque tinha congelado aqui, agora voltou. Perfeito. Ficou melhor agora. Pode falar. Eu tô Vamos? travando? Eu Ou ouvi. todo mundo? Acho que não. Não. Eu tô ouvindo, Renilde, é que tá cortando. Caiu. Agora parece que voltou. Você está me ouvindo, João? Eu tava ouvindo um pouco, é que tava. Vinha e sumia. Os demais estão me ouvindo? Ou é só a Renilde mesmo que tá travando? Ou sou eu que tô Não, travando? tá falido, não. Não, a Não, sua tudo voz bem. está. Eu acho que o sinal dela está falhando. Vai e volta. Eu tô te ouvindo bem, João Pedro, o tempo todo. O da Renilde é, Ok. Acho tá cortado. creio que seja um problema com a conexão dela.
Bom, a Renilde conseguiu conexão, porque senão a gente pode, se quiser mandar no grupo a dúvida, ou a Por gente aqui pode. mesmo, né? Eu não consegui, a internet tá oscilando muito. Ah, tá. Tá, tudo bem, Renilde. A gente, se quiser colocar no grupo depois, é até legal para a gente discutir mais, né? Conversar sobre, né? Mas pode colocar suas considerações lá. Só Agora vou. parece que voltou aqui, parece que foi uma teimosia assim, para a gente não comunicar, É, mas agora parece agora que voltou. eu tô ouvindo bem, agora. Então, eu só fiquei pensativa a respeito do exemplo que você citou, né, a respeito de uma pessoa que já criou um viés, né? Já tem aquele Uhum, pensamento com relação ao Trump, foi o exemplo que você deu, porque uhum, o viu de uma forma e ficou com aquilo gravado. Então, uhum, na minha mente, eu fiquei pensando, então não tem jeito, se a pessoa já tem um viés, a gente não consegue mudar essa opinião da pessoa, não é opinião, esse viés. uhum, Eu entendo que com relação a nós mesmos, né, a mim mesma, eu vou entender que eu posso mudar, eu querendo, eu posso mudar isso, né? uhum, E me instruir, sair da ignorância para poder mudar isso. E com relação a outra pessoa, então não teria jeito? Não tem jeito? Ficou uhum. parecendo assim. Ah, entendi. Não, na verdade, eu acho que a ideia de que eu coloquei, né, dos nossos reflexos, né, dos 3 Fs, por meio do descuido, ele leva a um preconceito. Então vamos pensar, é uma pessoa que ela valoriza muito a família. Então, aquele exemplo, né, do filho do Trump no discurso. Valoriza muito a família. Então, ela naturalmente ela escolhe coisas em prol da família. Esse é um exemplo bom, né, porque a gente pensa, né, Deus, pátria e família, né, o jargão que a gente vê de vários políticos da extrema direita. Eu sou uma pessoa naturalmente que eu valorizo a minha família acima de tudo, acima de escolhas de trabalho, é, acima de amizades, então naturalmente eu quero que defendam a minha família. Só que aí eu acho que você já consegue gerar a resposta para sua pergunta. Por quê? Qual que é a ideia que eu tenho de família? Isso naturalmente é um instinto que eu tenho de autopreservação? Porque eu defendo aqueles que são os meus, vamos pensar assim, né? Só que a forma como eu interajo com outras famílias e outras formas de família é com base em vieses preconceituosos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa da família, por exemplo, eu querer me casar com uma mulher, eu querer ter filhos, isso naturalmente, e eu querer, e eu valorizar a família acima de tudo, isso naturalmente me leva à consideração de que eu odeio uma família homossexual? Naturalmente não. Isso naturalmente faz com que eu escolha pessoas que odeiam famílias homossexuais, que odeiam os homossexuais, odeiam negros? Não, naturalmente não. Eu só tenho um viés em prol de valorizar. Então, por exemplo, vamos pensar que eu sou uma pessoa em branco. Eu nunca participei de nenhuma eleição, eu não conheço nenhum político. Eu vejo o Trump com aquela criança, eu vou ficar, nossa, que candidato, vamos pensar assim, que candidato fofo, né? Nossa, esse cara, eu acho que ele entende o que eu sinto. Só que a partir do meu conhecimento, a partir da minha instrução, a partir do momento que eu ouvi ele falando contra homossexuais, contra mulheres, a minha concepção naturalmente vai mudar, mas eu tenho um viés que valoriza a família. Só que a questão dos diferentes viés, de eu valorizar esses meios, né, esses pontos de assunto, é justamente o que gerou a eleição do Trump com base no Facebook, né? Que as pessoas que postavam sobre família, as pessoas que postavam contra imigrantes, né? Naturalmente eles recebiam tiros de mensagem cada vez mais fortes em prol de propostas do Trump com base nisso. Então, eu acho que justamente o resultado das eleições e as informações, elas geram a resposta dessa pergunta, né? Então, eu acho que é isso, né? A questão do viés. A palavra descuido eu achei muito interessante do Parmênides ter trazido. Acho que é de fato isso, o descuido. O reflexo não cuidado gera preconceito, né? É, respondi satisfatoriamente, Renilde? Então, ficou. O que eu tinha em mente então, uma vez a pessoa tem aquele viés, não é mudado. Uhum. Não, sim, Não é o mudado. viés em si da família, eu acho que os reflexos,
eles são dificilmente cuidados, mas as conclusões eu acho que são diferentes, né? Porque, por exemplo, do bebê, do teu reflexo, o bebê ele quer ficar perto da mãe. Naturalmente, a gente tem um, por exemplo, a gente vai escutar um tiro ou vai escutar, sei lá, pode ser uma bomba, pode ser alguma coisa. Naturalmente, a gente vai sentir o sentimento de autopreservação e a gente vai correr para casa. Por que que a gente corre para casa? Por que que a gente não vai para a delegacia? Por que que a gente não vai próximo a um policial? Por que que a gente não vai para um supermercado, um shopping que tem uma grande segurança? A gente vai para casa. Por quê? Porque eu naturalmente tenho o meu senso de autopreservação junto à minha família, junto aos meus pais, né? Isso é um viés que não muda, né? É um instinto que não muda. Mas no caso eu quis colocar com relação, assim, o fato de uma pessoa, então, da extrema direita, ela vai morrer da direita, não adianta, ninguém vai conseguir convencer, trocar, ou vice-versa, essa pessoa é Ah, da não, isso esquerda. não. Isso que eu estou Não, não, tentando isso não. colocar. Ah, não, perfeito. Não, isso não. Isso eu já não considero. O que eu falo é que assim, a pessoa ela pode ser uma pessoa que valoriza a família, que ela achou bonito o Trump com o filho dele, mas ao mesmo tempo ele tem uma consideração que ela é totalmente preconceituosa e que um candidato à esquerda, ele valoriza todas as famílias. Eu posso valorizar minha família, eu posso valorizar meus entes queridos por meio de escolhas melhores, vamos dizer assim, né? Só dando exemplo de direita e esquerda, não que seja totalmente bipolar desse jeito. É isso, então. As Obrigada. pessoas podem e elas devem, né? Acho que é o mais importante, né? Elas devem mudar, né? Eu acho que o maior exemplo disso, João, somos nós do movimento, né? Aos viés que a gente tinha há anos atrás. Uhum, Se fosse imaginar isso lá, era loucura para a gente. E a uhum. gente mudou, né? Sim, Totalmente. eu acho que esse é o exemplo, né? Isso, o fato da gente anteriormente ir para a igreja, e considerar correto a voltar as ideias do sábado, isso muda justamente a forma como a gente chega nas mensagens do movimento, os princípios que a gente tinha de se chegar mais próximo de Deus, de gostar dessa comunidade, gostar dessas mensagens espirituais, isso muda? Não, isso não mudou. Mas a nossa conclusão mudou. A nossa conclusão de como a gente chega mais próximo de Deus muda. Muda totalmente. Pois é, mas aí é como eu tinha dito. A gente Uhum. acredita que a gente sim, agora Aham. os outros. a no- É isso que eu queria. É Aham. sobre isso. Aham. Olha, eu acho que justamente pelo princípio, né, da ideia de que as emoções, né, partilham de Deus, Deus criou essas emoções em nós, então, naturalmente, se nós somos criados à imagem de Deus igualmente, a todos é possibilitada a forma de transformar os vieses, né? De que pode ser o mesmo viés, mas transformar a conclusão dos viés. A todos é naturalmente disponibilizado, né? Por conta justamente da naturalidade das nossas emoções. E naturalmente elas geram consequências totalmente diferentes, mas não naturalmente a gente tem que mudar aquilo que a gente é construído, né? Acho que seja essa a conclusão. Bom, obrigado, Renilde, principalmente por acho que foi um dos melhores questionamentos da aula. Acho que fez a gente pensar bastante sobre isso. É, Obrigado às demais pessoas que contribuíram, né, que fizeram perguntas, fizeram comentários. Acho que a conclusão é a mesma do estudo passado. A gente tem que ficar desconfortável. A gente tem que ficar desconfortável, né? A filosofia, tanto de Kierkegaard quanto de Camus, né, fala que o desconforto gera a construção, né? O crescimento. Kierkegaard fala que a gente consegue ser construmento por conta da religião e Camus fala sobre a revolta, né? Acho que é bastante interessante, né? E aí a gente entra na questão do feminismo radical, tudo mais. Então, a linha tênue, né, entre a fé e a revolta, né? Eu acho que é natural a gente ter um pouco dos dois, né? Da gente se revoltar com aquilo que existe no mundo, a gente se revoltar com a nossa situação aqui na Terra, com o meio ambiente, e ao mesmo tempo a gente tentar trazer isso com base naquilo que a gente acredita e a espera, porque a religião nada mais é, né? A religião vem de relicare, né? No latim, que é religar, religar o que é aqui com o céu.
Então a religião traz justamente essa ideia da gente religar aquilo que a gente perdeu no céu. Tá? Então, para a gente encerrar, vamos novamente levantar as nossas preces ao nosso Senhor. Querido Deus, mais uma vez, não há outra conclusão a não ser o nosso agradecimento a Ti, nosso agradecimento a todas as informações prestadas e o agradecimento geral pela nossa vida, pela possibilidade do ar que nós respiramos nos mover a aprender mais, nos mover a nos inteirar em comunidade e nos possibilitar a melhora dos nossos instintos, dos nossos reflexos em prol da igualdade, em prol dos princípios do Teu reino, Senhor. Nos capacite para que nas demais horas desse sábado possam nos guiar a uma maior proximidade com o Senhor, mas que, acima de tudo, que os outros dias da semana também não sejam diferentes com relação à nossa proximidade, com relação aos nossos princípios. E que depois do pôr do sol, quando o primeiro dia da semana chegar, que a gente esteja pronto para novos desafios e, principalmente, que o Senhor nos conceda cada vez mais oportunidades de pregarmos e testemunharmos daquilo que cremos, Senhor. Que a gente não tenha medo, por mais que o medo seja um reflexo natural, que a gente não tenha medo de expor aquilo que a gente acredita. E a gente não tenha medo de justamente levar essa mensagem para que as pessoas tenham menos medo, Senhor. Obrigado pela capacidade que o Senhor nos deu das conclusões que tivemos no estudo de hoje e que o Espírito Santo possa nos trazer a porção dobrada do Espírito, a porção dobrada da sua sabedoria, para que a gente construa cada vez mais as linhas da nossa vida e os princípios morais que devemos atingir. É isso que eu lhe peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.